A gente começa a edição de hoje falando sobre essa queda de um avião com 5 pessoas na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, hoje pela manhã. Entre os passageiros havia um bebê. Felizmente, todos passam bem. A nossa equipe conversou com o dono do avião que estava na aeronave no momento em que o avião caiu. E ele conta detalhes de como foi. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações apuradas pela reportagem, estavam a bordo o piloto, o dono da aeronave, o genro dele, a filha e a neta, um bebê de 2 meses. Apesar do susto, ninguém se feriu. A família havia saído da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a cerca de 800 quilômetros de Salvador, e estava chegando em Brasília. Seu Renato, de 64 anos, dono da aeronave, conta que pouco antes de pousar, o avião foi atingido por uma rajada de vento. Estava já na cabeceira da pista, aí o piloto relatou uma rajada muito forte de vento que tirou o avião da pista. Alguma coisa assim. Eu não sou piloto, não posso afirmar exatamente como foi. Foi um fenômeno meteorológico, uma rajada de vento muito forte. O avião ficou destruído entre as árvores. Seu Renato relata momentos de desespero. Ele quebrou todo. Eu acho que virou sucata. Eu não sei, eu só agarrei minha netinha, eu abri a portinha de emergência, que a porta principal não abria, tinha árvores trancando. Aí eu corri, achei a portinha de emergência e abri e saí e peguei, daí minha filha abraçou a netinha e eu saí pelo mato, sentido a pista para sair de perto. E fui chamando ele também para correr, sair de perto, porque o avião estava ficando cheio. Um Socata TBM 850 monomotor turbo-hélice comercializado em vários países do mundo. De acordo com os registros da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, os documentos estavam em dia. A queda aconteceu na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Lá dentro tem uma pista de pouso para pequenas aeronaves que a família acidentada costumava usar. A propriedade fica ao lado de um condomínio de casas de alto padrão no Jardim Botânico e perto do aeroporto. Seu Renato acredita que a experiência do piloto tenha feito toda a diferença. É um piloto muito experiente, muito tranquilo, bem voado, a própria seguradora, o avião está inseguro, a própria seguradora aprovou ele tem um currículo fantástico. Isso foi a causa da contratação, por ser um piloto muito experiente. As causas do acidente serão apuradas pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Apesar dos momentos de pânico, a história teve um final feliz. Graças a Deus estamos bem, estou aqui na casa da minha filha, do meu genro, a minha mãe está ótima, nascemos de novo. Um grande susto. Imagino, graças a Deus mesmo, hein? E olha, a polícia fez hoje à tarde a perícia na lancha e no corpo da mulher que morreu depois de pular no Lago Paranoá para salvar o filho de 6 anos que havia se desequilibrado. Isso foi no sábado. Deisivânia Costa não resistiu aos ferimentos depois de ser atingida pela embarcação. E o Felipe Barcelos tem as informações para a gente. Felipe, boa noite para você. Uma tragédia esse caso, né? Uma história muito triste mesmo, né, Viviane? Uma boa noite para você, boa noite para quem está com a gente. A Deisivânia, que estava aqui em Brasília, ela era da Bahia, estava aqui em Brasília passando férias com a família quando então se envolveu nesse trágico acidente. Tudo aconteceu bem aqui, próximo ao pontão do Lago Sul, quando a lancha estava ancorando em um pier. Como você bem disse, a perícia então foi realizada nesta segunda-feira e foi constatado que essa embarcação pertencia ao marido de Deisivânia, mas com todas as autorizações em dia em princípio, viu? 8 pessoas ocupavam a embarcação, que tinha capacidade para 12 pessoas. Havia colete salva-vida para todas elas. Uma das hipóteses apuradas pela polícia, como você também já adiantou, é de que Deisivânia teria se jogado na água para salvar o filho, que teria caído um pouco antes. Ela foi atingida pelas hélices do motor antes de conseguir então subir na embarcação e acabou não resistindo aos graves ferimentos no abdômen e também em um dos braços. Os familiares de Deisivânia também teriam dito que ela pode ter se desequilibrado durante uma movimentação mais brusca da embarcação.
Bom, com a perícia concluída, agora um laudo está sendo elaborado e ele tem aí um prazo de 30 dias para ser liberado. Então todas as informações, os detalhes desse laudo, a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho para ter acesso a um prazo aí de 30 dias. Agora, o corpo de Deisivânia foi liberado para os familiares e depois daqueles trâmites burocráticos, então eles devem levá-la para a Bahia para ser enterrada lá nesta terça-feira, na cidade de Barreiras, que é onde ela vivia com o marido e o filho, viu, Viviane? Obrigado pelas informações, viu, Felipe? Olha, a Defesa Civil autorizou a demolição do prédio que desabou em Taguatinga no início do mês, lembra? Os trabalhos devem começar já nessa semana. Trabalho de retirada dos escombros começou. Aos poucos, pedaços do prédio que desabou parcialmente em Taguatinga estão sendo removidos. A previsão é que o edifício seja demolido ainda essa semana. Segundo o proprietário do prédio, serão instalados contêineres, máquinas, banheiro químico e feita a desmobilização de prédios vizinhos. O serviço de limpeza começou na oficina que fica ao lado do prédio. O comércio está interditado desde o último dia 6 de janeiro, quando aconteceu o acidente. O prédio abrigava 24 inquilinos e 2 lojistas, cerca de 60 pessoas. Até o momento, 12 famílias fizeram acordo e receberam indenização. Os outros processos devem ser resolvidos na justiça. Algumas pessoas estão morando de aluguel e outras abrigadas em casa de parentes. O GDF foi acionado pela Administração Regional de Taguatinga para oferecer às famílias interessadas o benefício aluguel social. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que das 24 famílias que moravam no prédio, 16 solicitaram serviços assistenciais. Todas receberam auxílios calamidade e vulnerabilidade, além da cesta emergencial. Me diz uma coisa, você já resgatou os créditos do programa Nota Legal? Então atenção, hein? O prazo termina hoje. Se você ainda não decidiu se prefere ganhar desconto no IPVA ou no IPTU, ainda dá tempo, mas é bom correr, porque tem muita gente que deixou para a última hora e está inclusive enfrentando problemas no site. Veja só. As indicações dos créditos começaram no dia 4 de janeiro. Mas, como de costume, muita gente deixou a declaração para a última hora. É o caso da jornalista Renata Gonzaga. Complica para quem tira férias nesse período, porque eu saí de férias quase metade do mês de janeiro e fora de Brasília eu não estava com o meu computador à mão para fazer esse tipo de operação. Pelo celular eu acho sempre muito complicado. Então deixei para fazer justamente depois do meu retorno, que foi nesse fim de semana. E com tanta gente querendo fazer a declaração ao mesmo tempo, não teve jeito. O site ficou sobrecarregado nesta segunda-feira. Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Economia revelam que, até esta segunda-feira, mais de 219 mil pessoas já haviam escolhido em qual imposto queriam a dedução. A grande maioria optou pelo IPVA, quase 73% do total, enquanto os outros 27% indicaram o IPTU. Descontos que, somados, já passam dos 46 milhões de reais. Mas para quem ainda não conseguiu, dá tempo. Basta que o contribuinte tenha um imóvel ou veículo registrado em seu próprio nome. Não é possível fazer transferência de crédito para terceiros nesta etapa do programa. E quem está inadimplente também pode solicitar a utilização do saldo para o abatimento de impostos. Mas se o bem indicado estiver com débito, a compensação será obrigatória para quitar as dívidas. Já para quem não tem bens tributáveis, o crédito poderá ser solicitado em dinheiro, mas só a partir de junho. Bom, então se você não conseguir até às 11h59 de hoje, fique atento aí para esse resgate em junho, viu? E a CAESB prorrogou até o dia 31 de março o prazo para as pessoas jurídicas, com exceção das públicas, viu, acertarem as contas de água em atraso até dia 31 de agosto. As dívidas podem ser pagas à vista, com desconto de 99% dos juros ou dividido em 48 vezes. Agora, nesse último caso, terá a correção ali nas parcelas. E os interessados devem acessar o site da CAESB e clicar na opção parcelamento. Cerca de 170 mil estudantes da rede particular de ensino retornaram às aulas 100% presenciais nesta segunda-feira. Vale lembrar que não há aquela exigência da vacina contra a Covid-19, não tem o passaporte vacinal. Mas as aulas online
podem ocorrer em algumas situações, viu? A repórter Vitória Mello acompanhou de perto esse retorno. Confira na reportagem. Foi muito mais do que um reencontro depois das férias. Era como estar na escola pela primeira vez. Parece que tem um montão de borboleta dentro da minha barriga. O retorno foi cheio de expectativa, dos alunos e dos pais também. Eu realmente queria voltar para a escola, que o ano passado, toda hora usando aqueles aplicativos, aí era bem complicado essas coisas. Eles ficam muito abalados e em casa fica muito tempo fechado, a gente ainda mora em apartamento, isso é ruim psicologicamente para eles. A maioria das escolas particulares do DF iniciou o ano letivo nesta segunda-feira. O ensino 100% presencial. Para entrar no colégio, máscara, mãos e mochilas higienizadas. Aqueles cuidados que as crianças já sabem de cor. Minha mãe só veio para falar isso para mim. O quê? Ficar de máscara, passar álcool em gel, ficar de distanciamento. A cautela está ditando o ritmo da volta às aulas em muitas escolas. Esta aqui na Asa Norte, além de todas as medidas de segurança, os alunos com comorbidades vão permanecer no ensino remoto. O responsável precisa apresentar um laudo, atestando o problema de saúde do estudante. As famílias ainda estão meio temerosas, de trazer 100% presencial, mas acreditamos que com o avanço da cobertura vacinal, o número de alunos no presencial vai aumentar bastante. Rodrigo perdeu 4 pessoas da família para a Covid-19. Ele conta que tem medo, mas o sentimento não se compara à vontade da filha de 7 anos em voltar para a sala de aula. Nós tínhamos um calendário em casa que ela marcava. Eu falei para ela quando ia iniciar a aula, ela ia lá e marcava, eliminando os dias após dias. Se o aprendizado das crianças não foi o mesmo com o ensino remoto, os adolescentes também sentiram uma queda no rendimento. Isabelle vai fazer o PAS esse ano, etapa decisiva para começar a se preparar para a universidade. Estando online não tem como ter esse foco todo e eu pretendo estudar pra caramba esse ano e é foco, né? É isso, tem que ter foco mesmo, viu? E a gente viu na reportagem uma escola oferecendo a aula online para alunos com comorbidade. A partir de agora, as escolas devem oferecer uma alternativa para os estudantes que testarem positivo para a Covid. Vários pais estavam preocupados, né? Porque até então não havia possibilidade da aula online na maioria das escolas. Mas são apenas para esses casos. Conta pra gente, é isso mesmo, né, Renata Gorga? Boa noite para você. Isso, Vivi, boa noite a você e a todos que nos acompanham. A possibilidade de aulas online era respaldada somente até dezembro do ano passado. Mas agora o Conselho Nacional de Educação permite que, no caso de alunos contaminados com a Covid-19, eles tenham acesso às aulas remotas. Vai ficar a critério de cada escola definir como vai atender esses alunos durante o isolamento da Covid-19, né? A gente entrou em contato com o Sindicato das Escolas Particulares do DF e o órgão informou que as escolas particulares devem sim seguir essa linha, né, de permitir aos contaminados essas aulas online. Já a Secretaria de Educação do DF disse que se houver alguma mudança, ela vai ser comunicada à comunidade escolar e também à sociedade. Bom, eles têm 2 semanas para definirem se vai sim haver ou não alguma mudança e comunicar a todo mundo, já que no dia 14 de fevereiro, as aulas da rede pública vão retornar. Vivi. Obrigada, Renata. A gente vai acompanhar, claro, né? E olha, o Brasil criou em todo o ano passado 2.700.000 vagas formais de emprego. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O número ajuda a recuperar as vagas fechadas com a pandemia do coronavírus. Mas, de acordo com o IBGE, pelo menos 12 milhões de pessoas continuam desempregadas. A maior parte das vagas foi criada no setor de serviços, mais de 1 milhão de novos postos, seguido pelo comércio, que abriu mais de 600.000 novas vagas formais em todo o país. Até o final do ano passado, o Mauro, que é formado em Relações Internacionais, tentava burlar o desemprego dando aulas de inglês. A vaga com carteira assinada chegou em dezembro, mas como auxiliar administrativo. Agora que eu estou tendo realmente uma estabilidadezinha para ter um salário todo mês, para ter
a minha estabilidade mensal mesmo, vale alimentação e etc, né? A geração de mais de 2.700.000 empregos no ano passado contrasta com 2020, o primeiro ano da pandemia, quando quase 200.000 postos de trabalho foram fechados. O saldo positivo é visto com cautela pelos especialistas. Esses números refletem também a alteração nos critérios usados pelo governo ao contabilizar as novas vagas. Os contratos temporários que ficavam de fora passaram a ser incluídos no levantamento. Este economista defende que os empregos gerados equivalem àqueles perdidos durante a pandemia e que o crescimento pode não se manter nos próximos meses. Essa recuperação, ela basicamente está retomando o que a gente já tinha em 2019, né? É como se a gente tivesse afundado numa piscina e voltado à superfície. Para 2022, a perspectiva de crescimento é muito limitada. E quando o crescimento é limitado, a gente não gera emprego, e ao não gerar emprego, essa retomada do emprego fica restrita. As medidas emergenciais adotadas na pandemia, como a autorização para as empresas reduzirem o salário e a jornada de trabalho dos empregados, também ajudaram a manter as vagas. Apesar disso, segundo o IBGE, 12 milhões de pessoas seguem em busca de um emprego no Brasil. Eu já me coloquei à disposição aí para uns 3, 4, 5 cargos e não consigo. Falta vaga. É um desafio, né? Mas olha, uma opção aqui para algumas pessoas, viu? A Secretaria de Economia autorizou a Universidade do Distrito Federal, a UNDF, a fazer um concurso público com 1.400 vagas. Vão ser 250 para professores de educação superior e 100 para tutor de educação superior, todas para início imediato. E 1.050 vagas para cadastro reserva. Vão ser 40 horas de trabalho para servidores de tempo integral e 20 horas para o parcial. Com previsão aí de salários que variam de R$ 2.200 a R$ 5.200. A data do concurso ainda não foi divulgada. Olha só, o momento está bom para quem quer comprar ou investir em imóveis no DF, viu? O desconto de 2% no valor do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, está levando muita gente a fechar negócio, porque está fazendo diferença no final. Mas se quiser garantir o desconto, atenção, porque tem prazo para acabar. Depois de morar 7 anos com o irmão e a cunhada em Taguatinga, Naércio finalmente conseguiu comprar um apartamento em Samambaia, no início de janeiro. Não tem nada melhor do que você morar só, né? À noite aquele sossego. O imóvel de 30 metros quadrados custou R$ 135 mil, mas o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, saiu mais barato que o previsto. Custou R$ 1.350, R$ 2.700 a menos em relação ao valor que o técnico em medição pagaria caso tivesse comprado o apartamento em dezembro. A economia já serviu para fazer os planejados da cozinha e do quarto. O desconto tem uma explicação. É que no dia 1º de janeiro passou a valer uma lei distrital que baixou o percentual aplicado sobre o ITBI de 3% para 1%. O benefício vale por 3 meses. Para os especialistas, essa redução deve impulsionar a busca por compra e venda de imóveis aqui no DF. Uma alavanca muito grande na venda dos imóveis, porque acaba forçando o proprietário a regularizar o imóvel. Com isso ajuda o GDF no recolhimento dos seus impostos e também acelera as vendas dos imóveis aqui no Distrito Federal. E caso ocorra mesmo um boom no mercado imobiliário do DF, o cenário vai apenas continuar positivo. Isso porque o ramo já estava aquecido no ano passado, quando os cartórios de notas do Distrito Federal registraram o maior número de negociações de compras e vendas de imóveis desde 2007. Foram quase 37 mil, um aumento de 19% em relação ao que foi contabilizado em 2020, que teve pouco mais de 31 mil. O corretor destaca 2 motivos para essa realidade: investimento financeiro no ramo imobiliário e a pandemia do novo coronavírus. Aqueles que moravam em apartamento resolveram morar em áreas abertas, então queriam casas com terrenos grandes. Alguns que moravam em casas começaram a ver o trabalho que dava morar em casa e resolveram mudar para apartamento. Foi o caso de Naércio, que mostramos no início da reportagem, lembra? Ele também mudou a percepção de moradia durante a pandemia. E agora não economiza elogios ao novo lar. Ótimo, excelente, né? Localização boa, Samambaia Sul, né? Excelente.
Que bom. E olha, atenção pais, saiu hoje o resultado para as vagas remanescentes da rede pública de educação. Quem solicitou a matrícula para os filhos deve conferir o resultado no site educação.se.gov.br. E o período da efetivação da matrícula será de 1º até dia 4 de fevereiro na unidade escolar que a criança ou adolescente foi contemplado. Deixa eu desejar um Feliz Natal, Feliz aniversário, tô atrasada, hein? Feliz aniversário especial hoje para o meu filho, Felipe, que está sempre acompanhando o jornal. Um beijo para você, filho, até já. E para vocês, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã, um beijo, tchau, tchau.